Olá, bem-vindos a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos mais sobre o amor de Deus. Eu sou o Pitu e hoje estamos aqui com o meu amigo João. Olá, pessoal. Vamos aí. E como vocês sabem, estamos estudando o livro de Isaías. E para você, se é a primeira vez que você está assistindo o nosso vídeo, a gente segue o estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista. E esse trimestre estamos estudando o livro de Isaías. E já estamos quase no final, temos mais algumas semanas e também estamos já nos finaizinhos dos capítulos aí desse livro, que eu tenho falado que é o livro que para mim era o livro Um Bicho de Sete Cabeças. Mas, através desse trimestre, cada semana estudando e entendendo, parece que foi um quebra-cabeça que a gente foi montando e finalmente estamos chegando ao final e está formando um quadro que para mim, tá maravilhoso. Juntou as sete cabeças, né? Exatamente. E essa lição é a lição de número 11, que se intitula O Amor em Ação. Então, para vocês terem uma ideia, né, dar uma pequena recapitulada, Isaías escreveu o livro numa época que o povo de Israel estava bem afastado de Deus, ou não estava nem aí, os reis não queriam saber de nada, queriam tomar suas próprias decisões e queriam fazer os seus contratos com os outros povos, e Isaías sempre prevenindo. No final da vida de Isaías, ele foi meio que silenciado, e aí, ao invés de ficar escrevendo e conversando diretamente com os reis, ele escreveu o restante do livro, a partir do capítulo 40 até o final, 66, cheio de promessas, cheio de profecias. Mas desde o início, ele foi dando aqueles pitacos, né? Aqui e ali, e se você acompanhou a lição, ele fala, né? Quem que ia nascer, o Messias que ia nascer, de quem que ele ia nascer, o que ele ia fazer, o que ele ia reinar, e até da sua morte, que ele ia sofrer, ia ser transfigurado, desfigurado, que as pessoas não o reconheceriam. E agora, nessa parte que ele está falando para o povo, é numa época onde ele escreveu que, lembre-se, o povo estava bem afastado de Deus. E ele começa o capítulo 55 com uma promessa, né, uma garantia, um convite, que venham a mim, né, os que estão com sede, os que estão com fome, né, João? E você vê que isso aqui é o mesmo convite que Jesus fez, né? Venham a mim todos que estão cansados, que eu darei descanso, né? O que é curioso nesse convite, Pitu, é que naquela época eles ainda estavam tentando ganhar o favor de Deus através dos atos religiosos, de uma maneira bem cerimonial, né? Mas aqui é uma coisa bem desafiadora que diz. Olha bem, diz assim, ó: venham todos que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. E a primeira pergunta que a gente faz para você, Pitu, é: como é que você pode comprar uma coisa se você não tem dinheiro? Lembrando que naquela época não tinha cartão de crédito, né, Pitu? Então não tem como você botar o seu Visa ali, certo? Então você não tinha dinheiro para você comprar, entendeu? Mas está dizendo aqui: compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Então, obviamente, a gente sabe que está falando da salvação. Mas o que é interessante aqui é o seguinte: se algo é de graça, o que significa, Pitu, para você dizer que você tem que comprar se algo é de graça? O que significa isso para você? Significa que eu não preciso pagar. Só que não significa que não teve um preço pago para isso, né? E como você falou, o Isaías vai dando esses pitacos e a gente agora entende que ele estava falando exatamente sobre a salvação. Mas a gente sabe que a salvação quem pagou foi com a morte de Jesus na cruz, né? Porque o Senhor o comprou pelo preço terrível do sangue do seu servo. Então teve um preço, né? Teve um preço. Mas... Né, que eu ia falar que há 2 semanas atrás a gente estudou sobre o servo, que Isaías fala bastante desse servo, e ele explica que esse servo é Jesus, né, que veio um servo que se humilhou. E porque o que fica difícil do povo na época, e até agora, talvez, entender, é que ele faz referência de que esse servo seria o rei, seria o salvador. Só que desde a promessa do Jardim do Éden para Adão e Eva, lá em Gênesis, que quando eles pecaram, Deus deu uma promessa: vai vir um Messias. Então imagina, centenas de anos, o povo esperando um Messias, que seria um rei, e como eu já falei antes, ninguém espera um rei que vai ser humilde, ou que não vai ter um exército, e, como Isaías está profetizando,
que ainda vai morrer e ser desfigurado, né, João? Exato. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, que essa dúvida, Pitu, é uma dúvida que se carregou por séculos. Ou seja, eles liam Isaías e falavam, será que esse servo que está sendo falado, será que esse servo é alguém no futuro ou Isaías está falando dele próprio? Se vocês lembram da história do Felipe, do eunuco, quando Felipe, no livro de Atos, né, que vocês lembram, depois que Jesus morreu, ele teve os apóstolos, e Felipe foi um dos apóstolos também, né? E ele encontrou esse eunuco da Etiópia, andando numa carruagem, e aí esse eunuco estava lendo o livro de Isaías, que foi o que a gente estudou semana passada. E qual foi a pergunta que o eunuco fez para Isaías? Exatamente o que você está falando. Esse Messias que o profeta está falando, ele está falando dele próprio ou está falando de outra pessoa? Então, só para trazer para essa luz que você está falando aí, a dificuldade de reconhecer esse Messias como quem ele era mesmo, que era Jesus. E outra dificuldade era que o povo acabava se esquecendo que Deus era o Criador Todo-Poderoso. Tanto que, continuando no livro, no 55, a parte final do livro de 55, Isaías tem que ficar relembrando, falando, gente, se você tem um caminho, Deus, o caminho dele está mais em cima. Se você tem um pensamento, o seu pensamento está mais em cima, está mais acima disso, né? E por que ele está fazendo isso? Porque se você se dá conta de que realmente Deus é o Todo-Poderoso, é o meu Criador, você consegue aceitar, mais humilde, e também reconhecer que tem um ser mais poderoso para poder te ajudar. E essa é a parte que daí Isaías tenta tocar no povo, porque o povo ficava tão focado em certos rituais, em certas coisas, que esqueciam que a salvação, como a gente falou agora, foi de graça. Mas eles achavam que eles tinham que fazer certas obras para poderem serem salvos. E por isso, Pitu, eu acho que o título dessa lição é bem interessante, que fala assim, o amor em ação, né? Então, o amor, se ele não tiver ação, ele é uma hipocrisia, né? Isso não precisa nem ser religioso para você perceber. E é exatamente isso que está acontecendo nessa transição entre o capítulo 55 e o 58, né? E no 55, é como você disse, a gente percebe que Deus comprou a nossa salvação ao colocar Jesus na cruz, né? Venha e compre sem dinheiro algum. Como você disse, essa compra foi paga pelo sangue de Jesus. Agora, uma compra é algo que não pode ser forçado em você. Então, de alguma forma ou de outra, a gente ganhou esse presente, mas a gente tem que agir e responder esse presente de alguma maneira, porque Deus é um cavalheiro, Deus não força as coisas na gente, né? Então, quando você olha o capítulo 58, você vê a condição de um povo que leu esses escritos e interpretou de uma maneira diferente. Então, você vê no 58, eles como se estivessem conversando com Deus e acusando a Deus, e Deus não está ouvindo eles. Então, eles dizem aqui, por exemplo, no verso 53 do capítulo 58, por que jejuamos e o Senhor não nos viu, não se atentou a isso? Por que nos humilhamos e não reparasse? Então, veja, eles estão buscando um arrependimento, estão buscando aproximar-se de Deus de uma maneira completamente mecânica, de uma maneira cerimonialista. O equivalente hoje, Pitu, a você que vai no World Theory, que eu sei fazer exercício, né? Se você vai lá, entendeu? Entra na academia, aí você dá uma volta, assim, volta dos treadmill e vai embora para casa. Aí você chega em casa, olha no espelho e fala assim, por que eu não estou emagrecendo? Por que eu não estou ficando forte? Não é? É o que eles estão fazendo aqui. Que veja bem o que Deus fala aqui, ó, depois no verso 4. Seu jejum termina em discussão e fofoca, em brigas e socos brutais. Será que esse é o jejum que eu escolhi? Apenas um dia que o homem se humilhe, incline com a cabeça e se deite sobre pano de saco de cinzas? Então, Deus está confrontando eles para a realidade da religião, né? Que a religião é o quê? É uma religação com Deus. E eles, o povo de Israel, que foi estrangeiro no Egito, que foi estrangeiro na Babilônia, estava oprimindo os estrangeiros, né? Então, é um negócio absurdo isso. Isso, e exatamente. E o que Isaías estava tentando fazer é mostrar para esse povo, tem o Messias, e isso que vai acontecer. E é o livro mais preciso nessas promessas, nessas profecias, né? E mostrando ao mesmo tempo isso que tinha que o povo entender a salvação. E que diz aqui, a salvação não tem tanto a ver com o que a pessoa faz, porque eles estavam bem presos às obras, mas tem tudo a ver com o que Deus fez em favor dela por meio do seu servo, Senhor. Então, o resumo
do estudo dessa semana é que Isaías estava mostrando o caminho correto da salvação para o povo de Israel e para nós hoje em dia. Que maravilha essa mensagem, né? Vamos orar? Vamos. Bondoso Pai, muito obrigado por mais uma semana de estudo. Muito obrigado por o privilégio de estudar o livro de Isaías e estarmos aqui quase completando e entender o que ele quis dizer para todos nós. Abençoe a mim, abençoe João e a todos aqui os ouvintes e abençoe nessa semana e que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.